Boa noite, irmãos. Na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um culto, que o Senhor tem nos permitido, desfrutarmos. Eu espero que você esteja bem, Já aproveita e compartilha este culto, esse link, para que outras pessoas venham a desfrutar também da palavra, desse tempo de culto. Deixa o seu like, Aproveita, faça isso já. Não custa nada, irmãos? Mas isso é muito importante para o canal, amém? Então vamos orar primeiramente, por este tempo, e depois nós vamos ter um tempo de louvor e adoração. Eu espero que o seu coração esteja aquecido, aberto para o manifestar da presença de Deus, amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos proporcionou. Renova, Senhor, o nosso ânimo, renova nossas forças, meu Pai. Que o nosso coração venha estar sendo conduzido, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja o centro deste culto, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória ao Teu nome, Senhor. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Aleluias. Glória ao Teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, meu Pai. Oh, Senhor, inunda, Senhor, na vida do meu irmão.
Faz chover, Pai, saúde. Faz chover, Senhor, prosperidade, Senhor, na vida do meu irmão, Pai. Que o Senhor se faça presente de forma abundante em cada necessidade, Senhor, da vida do meu irmão, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós a Tua graça, a Tua presença. Pai, que nós venhamos a estar em Ti em todo tempo, Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Glória a Deus. Aleluias. Tudo me era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração. Deus que cumpre. O Deus que cumpre Sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para Ti. Fomos alcançados pela Tua graça, Senhor. Aleluia. Maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. O maior milagre somos nós, de recebermos a graça, o favor de Deus, sem nós merecermos. Aleluia. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam Tuas mãos. Hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração. O Deus que cumpre. Do Deus que cumpre Tua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores. Adore, meu querido. Pois o milagre é um detalhe para Só um detalhe. Fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado. Você pode declarar isso, que você foi alcançado por essa abundante graça. Maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia.
Glória ao teu nome, Jesus. Tu és adorável, Senhor. Tu és adorável, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por este tempo tão precioso. Te adoramos, te exaltamos. Seja o teu nome glorificado. Aleluias. Bendito é, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vou passar aqui a palavra, né, para o Gilmar. Ele vai estar ministrando uma palavra poderosa para nós. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graça maravilhosa, né, queridos? Nós não conseguimos mensurar esse favor tão extraordinário de Deus sobre cada um de nós, a igreja amada do Senhor, né? E é exatamente sobre isso que eu vou falar nessa noite. Falar sobre graça, né? Mas antes eu gostaria de agradecer a Deus por esse tempo, né, que nós estamos tendo aqui nessa noite. Eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração. E embora nós tenhamos aprendido tanto sobre graça, falado tanto sobre graça, é sempre bom aprender mais sobre graça. E o tema que eu daria para essa palavra é o Deus da graça e os seus efeitos. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por esse tempo. Te agradecer pela tua bondade, pela tua graça, por essa graça tão imensurável, Senhor, que nós não temos capacidade, muitas vezes, de entender, de compreender, Senhor. Pai, eu dependo da tua graça para falar sobre graça. Portanto, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade para falar através de mim, para falar aos corações que estão nos ouvindo, Senhor. Você que está na sua casa, que você seja invadido por essa graça, por este amor, por essa bondade, por esse favor. Que você seja aquecido com os braços do Pai, com os braços do Yeshua, os braços de Cristo. Pai, eu te adoro, eu te louvo. Te louvo, Senhor, quero expressar minha gratidão a Ti, Senhor, por essa graça, Senhor. No nome de Jesus, tenha liberdade, Senhor. Fala, Pai. Ó Deus, que esta palavra, Senhor, que expressa tanto poder, tanta glória, Senhor, que ela se torne mais clara, Senhor, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, graça e paz. Eu sou muito grato a Deus por este momento, por este tempo, né? Eu creio que Deus quer falar mais conosco, continuar falando sobre graça, né? E eu quero falar dos efeitos da graça sobre a vida daqueles que a receberam como revelação, que têm aprendido sobre graça. Mas antes eu gostaria de ler Lucas no capítulo 2, verso 40, que diz o seguinte: o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Os ensinamentos da graça de Deus certamente deve ser o primeiro ensino a ser ministrado, a ser apresentado e conhecido de todos os crentes, de todos os cristãos salvos em Cristo Jesus. Por quê? Porque diria que a doutrina da graça, o ensinamento da graça de Deus, ela é fundamental, ela é estrutural. E certamente deve servir de base, servir de alicerce
para tudo, absolutamente tudo, queridos, que queremos construir na nossa vida cristã. Tudo que desejamos, tudo que planejamos fazer, que está correlacionado com aquilo que é o propósito de Deus para a sua igreja, deve ter como base, deve ter como alicerce a graça de Deus. E essa graça, querido, quando é aplicada, quando ela é vivida sem nenhuma reserva, quando ela é praticada na sua plenitude, seus efeitos se tornam perceptíveis, se tornam visíveis à vida daqueles que nos cercam. Porque é muito fácil notar uma pessoa que exprime graça, que externa graça, que externa bondade. Então o fato é, queridos, que quando nós temos a revelação da graça, e quando nós a aplicamos na sua totalidade, não de uma forma parcial, verdadeiramente ela se torna perceptível a todos que estão ao nosso redor. Você provavelmente já esteve próximo de alguém que é pura graça. É muito bom você estar do lado de pessoas que entendem a graça, que conhecem a graça, que têm a revelação da graça e que exala a graça. Então, queridos, quando nós entendemos ou quando nós aplicamos essa graça na sua plenitude, isso mostra que temos revelação de que nós somos salvos pelo poder da graça de Deus. De que nós também temos o entendimento, quando nós recebemos essa graça, sabemos que, embora não merecíamos a salvação, pois nossos pecados nos sentenciaram à morte, mas Cristo decidiu morrer em nosso lugar, nos dando a salvação de graça. Uma graça que não custou para mim, uma graça que não custou para você, mas custou para Cristo. E por conta disso, querido, eu gostaria de ler com você um texto que está em Efésios, no capítulo 2, no verso de 1 a 10. Obrigado, Guga. Efésios capítulo 2, verso 1 ao 10. Ao lermos esse texto, nós podemos perceber que ele retrata o antes e o depois. E o versículo 1 diz: Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais anteriormente andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Verso 4: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, pelo que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, aleluia. Verso 6 diz: E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias, riquezas da sua glória, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus.
não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse texto é algo extraordinário, porque ele mostra, ele revela a nossa realidade, da nossa velha natureza, e agora ele também revela a realidade de nossa nova natureza em Cristo Jesus. Com base, querido, nessa realidade tão extraordinária, eu gostaria de trazer, pelo menos, tentar trazer para você algumas definições sobre a graça de Deus. Sabe, um escritor chamado Brad Haynes, ou Brad Hannes, um escritor, ele diz que graça é o presente do melhor do céu para os piores da terra. Em um poema de Dorothy Grimes intitulado God's Extravagance, pode nos dar uma ideia, ainda que superficial, do que é graça. Ela diz: graça é mais do céu do que o homem possa ver. Graça é mais mar do que o homem possa navegar. Mais sol para o qual suportamos olhar. Mais estrelas que se pode contar. Ela diz: graça é mais ar do que podemos respirar. Preste atenção nisso. Mais colheita do que pode semear. Só a graça pode nos beneficiar a esse favor tão extraordinário. Só pela graça que o homem pode colher sem semear. E ela conclui: é mais amor do que se pode conhecer, infinitamente mais do que se pode compreender. Graça é favor para quem não merece, queridos. É quando se recebe algo sem merecer. Porém, queridos, eu quero dizer para você que, embora tenhamos sido nutridos a respeito de graça nesses últimos anos, a verdade é que, por conta de nossa natureza humana, somos seduzidos, somos levados a todo momento, a todo instante, a ceder a nossa justiça própria, por vivermos cercados de meritocracia. Há um conflito interno, há um conflito muito grande dentro de nós que sempre quer nos impulsionar em direção à lei do merecimento, da justiça própria. E de uma forma bem singular, eu quero expressar para você de uma forma simples e objetiva do que é justiça própria. Justiça própria, querido, é tudo o que não provém de fé. Justiça própria é tudo que não provém de fé. E se não provém de fé, certamente terá que se prover de obras humanas, de esforço próprio, de estratégias humanas. E o fato é que o ensino sobre a graça ao longo da era cristã foi perdendo aos poucos o seu valor, por conta de uma mistura cultural afrodescendente que resultou no surgimento de tantas religiões
Religiões essas, queridos, que introduziu no caráter uma cultura embasada na necessidade desesperada de sempre tentar trabalhar para alcançar, fazer, para alcançar bênçãos, dádivas, coisas pautadas na lei do merecimento, pautadas na lei da meritocracia. Através muitas vezes de sacrifícios, através de costumes, através de dogmas, através de objetos supostamente sagrados e etc, etc. A lista poderia ser enorme aqui. E por conta dessa cultura religiosa insustentável, maquiada de boas obras, maquiada de boas aparências, consequentemente tem feito com que a graça tornasse quase impossível de ser compreendida na sua essência. E por outro lado, os seus efeitos nocivos têm nos feito perceber que se utiliza de tantas frases, de tantos comentários e efeitos, e que ouvimos todos os dias, e muitas vezes nós a usamos com os nossos filhos, a usamos com a nossa família, a usamos na nossa vida social. Como por exemplo, nesta vida nada é de graça. Isso parece soar com tanta verdade. Mas essa, querido, não é a cultura do céu. Não é a cultura do céu. Cada um acaba ganhando o que merece. Quer amor, faça por merecer. Quer misericórdia, mostre que é digno dela. E tantos outros jargões que têm tornado a graça em si banalizada e desgastada pelo mau uso de expressões destrutivas, nocivas à saúde espiritual. Queridos, infelizmente a graça não tem mexido conosco como mexia com os nossos antepassados. Precisamos entender que a graça é o ensino básico da fé cristã. Pois a nossa salvação, ela veio pela maravilhosa graça. A nossa vida cristã, ela é sustentada pela graça. E uma grande verdade, queridos, que existem muitos cristãos, existem tantos homens e mulheres que são mestres em assuntos bíblicos, que são PhDs em teologia, mas todo conhecimento, eu quero falar para você, todo conhecimento se torna em vão e sem propósito, sem a cobertura da graça de Deus. Jesus, ele era cheio de sabedoria e de graça. De todas as revelações que nós podemos receber, de todos os mistérios que o Senhor possa nos dar, Ele sempre vai vir através da graça. Por quê? Porque a graça é a mais elevada. Precisamos entender, igreja do Senhor, que tudo, absolutamente tudo na vida de um cristão deve ser pela graça, a partir da graça e por meio da graça. Olha o que Pedro diz a respeito da graça. Segundo Pedro, no capítulo 3, verso 14 ao 18, diz:
Pelo que, amados, como está guardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também fazem todas as suas epístolas, nelas falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Essa firmeza que é a graça anunciada, em que alguns estavam pervertendo. Aí ele finaliza no verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, querido, ele cumpriu todo o plano de Deus pela graça. Todo o propósito de Deus, Paulo cumpriu pela graça. Prova disso, suas palavras em Timóteo, lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, 7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A graça foi o ponto de partida na vida de Paulo. Tanto que aos Coríntios ele escreve, 1 Coríntios 3:10 ele escreve: segundo a graça que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento. Paulo nunca deixou de aproveitar, nunca deixou de usufruir, de usar a graça, pois ele sabia que o seu sucesso ministerial, ele sabia que o seu êxito estaria na dependência da mesma. E ele escreve em 1 Coríntios 15:10: mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Nós fechamos aí, a impressão que dá que Paulo está se gabando do trabalho realizado por ele. Mas o texto não para por aí. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Queridos, é interessante que quando nós lemos esse texto, percebemos que a graça não é apenas o ato da doação de Deus, o ato da bondade de Deus para o homem, ela também é a ação poderosa e permanente de Deus através de seu Espírito Santo. Ou seja, nosso trabalho no Senhor, o seu trabalho no Senhor, nunca será em vão. Nunca será desgastante, maçante, enfadonho, desde que quando o realizarmos na dependência da graça de Deus, pois é ela que age em nós, por nós, através de nós e apesar de nós.
Na vida de Jesus, a graça sempre estava agindo e provocando reações. É o que mostra no texto de Lucas, no capítulo 4, verso 22. Diz que todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saíam de sua boca. Jesus estava sempre externando, exalando bondade e graça. Tanto que o texto diz que as pessoas davam testemunho, elas ficavam maravilhadas das palavras de graça que saíam da sua boca. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, o texto diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Essa glória aqui é a glória da graça. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. É um comparativo, é um paralelo da glória, da graça que Cristo trouxe com a glória que Cristo expressava, que Cristo externava. Tudo que expressa graça gera impacto na vida das pessoas. Tudo que expressa uma ação, tudo que age, causa efeito, é o que nós conhecemos como a lei da ação e da reação. A manifestação da graça de Deus é algo que causa, que produz efeitos inimagináveis na vida dos filhos de Deus. Por isso, queridos, eu gostaria de falar de alguns efeitos que ela pode produzir no caráter do cristão, na vida dos filhos de Deus, aqueles que foram alcançados por essa graça tão maravilhosa, tão extraordinária. Um dos efeitos que a graça pode produzir, com base no texto de Lucas 2,40, é crescimento. Olha o que o texto diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lá em Lucas, no capítulo 2, 52, diz: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura. Por quê? Porque a graça estava nele, diante dele. A graça, querido, ela fornece todos os elementos, todo o suprimento necessários para que possamos crescer, para que possamos viver uma vida gradativa, progressiva, em ascensão, em todas as áreas, em todos os níveis, e principalmente crescer na presença de Deus. O crescimento que acontece sem a essência, sem a seiva da graça, certamente não será um crescimento saudável. Porque as bases que sustentam o crescimento gradativo, seja em quais áreas forem, para uma vida de sucesso ministerial, é a graça de Deus sobre nós. É entender que tudo que fazemos, porque por ela nos movemos, tudo que nós construímos
relacionados à nossa vida cristã, aos propósitos de Deus, precisa ser através da graça de Deus. Se você quer crescer em sabedoria, se você quer se fortalecer no Senhor, dependa da graça de Deus. Segundo ponto que eu anotei aqui, mas um efeito da graça de Deus é constância. Constância. A graça, querido, nos faz permanecer firmes por dentro e por fora. Pessoas cheias da graça são constantes e previsíveis. Não há nada pior que uma pessoa imprevisível. Os imprevisíveis não são confiáveis. Sabe por quê, querido? Pois estão sempre mudando o rumo de suas vidas. E por não estarem focadas, por não terem focos, são facilmente conquistadas e seduzidas e levadas a abandonar os seus propósitos. Precisamos entender que a graça ela é inegociável, pois quem foi abraçado, quem foi encontrado pela graça, não fica em cima do muro. Não negocia o seu chamado, não tem uma fidelidade dividida, porque ela entende que todo o seu trabalho, que toda a sua predisposição de realizar, e entender e cumprir o seu chamado, só será possível por meio da graça de Deus. Só conseguiremos realizar, queridos, o propósito de Deus com base na sua graça. Em Tiago fala, no capítulo 1, que pessoas inconstantes não podem alcançar nada do Senhor. Pessoas inconstantes, elas possuem um ânimo dobre. Elas são comparadas às ondas do mar, que são levadas e impelidas pelo vento e não sabem onde chegar. Pessoas constantes, elas são compassivas. Elas não desistem das outras pessoas. Elas apostam, elas investem em outras pessoas, mesmo que as respostas dessas pessoas não estejam à altura. Jesus enfrentou, queridos, inúmeras dificuldades com seus discípulos, mas amou-os até o fim. Jesus não desistiu dos seus alvos, mesmo sofrendo por meio da obediência. Ele assumiu o nosso lugar. Um outro efeito, queridos, que a graça pode ter, é que ela manifesta boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10 diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A graça produz uma mudança transformadora no novo convertido. A graça produz uma mudança de comportamento na vida dos salvos em Cristo Jesus. Querido, se uma pessoa diz que é cristã e não externa graça, e não demonstra nenhuma mudança, ela não está sob a graça. Como receber graça? Ter o entendimento de graça?
É óbvio que quando nós recebemos graça, nós precisamos externar graça. A palavra de Deus fala no Evangelho de João 14 que Cristo ele é a videira e nós somos os ramos. E nós estamos enxertados em Cristo e recebemos a essência de Cristo, recebemos vida de Cristo, recebemos bondade de Cristo. É muito natural nós exalarmos, exprimirmos, externarmos bondade, graça, favor, porque nós estamos enxertados, inseridos na videira e nós recebemos da sua essência. O precioso efeito da graça é um coração transformado que produz boas obras. Existe uma grande quantidade de passagens nas Escrituras que exemplificam o poder da graça que produz mudanças nos que creem. E a vida e a experiência de Paulo, querido, é um exemplo disso, é um exemplo impressionante da graça em ação. Antes de experimentar a graça, Paulo perseguia cristãos, Paulo, ele matava cristãos. Mas depois de um encontro real com Cristo, o poder da graça mudou seu comportamento. Isso está registrado lá em Atos capítulo 9. E o resultado disso foi que Jesus o envia aos gentios. E o texto de Atos 26:18 confirma. Olha o que diz: você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Queridos, Paulo recebeu graça para cumprir a sua missão. E a prova disso que anos mais tarde, ele escreveu sobre a graça, sobre essa graça. E nós podemos ver essa graça nas epístolas que ele escreveu. Usado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quarto ponto importante sobre o efeito da graça é que recebemos graça para aplicar graça. A graça tem tudo a ver com compaixão. Ela é uma linha tênue entre aquele que recebeu graça, entre aquele que recebeu favor e aquele que precisa de graça. A prova de que nós entendemos a graça, a prova de que nós recebemos a graça, a prova de que nós tivemos revelação da graça e mergulhamos nessa graça, é quando nós a aplicamos na vida daqueles que não merecem. Qual tem sido nossas atitudes diante dos comportamentos alheios? Comportamento muitas vezes que nos deixam até com um sentimento de indignação. Qual tem sido as nossas atitudes como quando nós presenciamos atitudes, comportamentos será que as nossas atitudes ela externa
a graça de Deus por uma prostituta, por um homossexual, por um viciado, por uma pessoa que se afastou da presença de Deus, se afastou da igreja. E eu quero encerrar, queridos. Eu gostaria de chamar o Vaz, o Ministério de Louvor. Glória a Deus. Eu gostaria de encerrar falando sobre o texto de Marcos. No capítulo 2 em diante, você lê na sua casa. Fala-se da história de um tetraplégico e de uma cura extraordinária. Quando Jesus ele chega em Cafarnaum, ali na casa da sogra de Pedro, e as pessoas ficam sabendo que Cristo tinha curado a sogra de Pedro, e de repente elas começam a trazer mais doentes, porque a graça tinha chegado naquele lugar. E é interessante que havia uma multidão enorme, ao ponto de não ter como entrar na casa. E de repente surgem-se 4 homens carregando um homem aleijado. E não tendo como entrar, como passar pela porta, eles sobem até o telhado. Eles fazem uma abertura no telhado. Eles descem aquele homem até Jesus, até o lugar que Cristo estava. E Jesus fita os olhos naquele homem e ele diz: os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas ali, eles ficam indignados, porque seria natural que Cristo virasse para aquele homem: seja curado, toma teu leito e caminha. Mas eles ficaram indignados, porque Jesus vira para aquele homem e diz: os seus pecados estão perdoados. E imediatamente quando Jesus ele fala isso, aquele homem é curado instantaneamente. O que nós podemos aprender com isso? Que o perdão dos pecados, ele revela toda a totalidade do favor de Deus na vida dos homens. Principalmente a cura, a restauração da alma, a restauração do emocional, a restauração das finanças, a restauração de um casamento falido. Porque, queridos, é tão extraordinário quando nós lemos esse texto, Jesus virando para aquele homem: os seus pecados estão perdoados. Aquele homem é instantaneamente curado. É interessante que nós podemos entender que o médico, querido, ele sempre vai tratar da causa e não dos efeitos. O médico sempre vai trabalhar para desenvolver antídotos, um remédio que venha disseminar, destruir a causa de uma doença X. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Cristo, ele falou exatamente daquilo que é a causa de todo o caos que veio sobre a humanidade, trazendo morte, trazendo doenças, trazendo miséria, trazendo destruição e toda sorte de malignidades. Porque quando nós entendemos que nós fomos plenamente absolvidos e perdoados, o perdão, ele desencadeou todo o favor de Deus sobre a sua igreja. Por quê? Porque Cristo é o antídoto
Porque o sangue de Cristo, ele é o remédio que destruiu o pecado de uma vez para sempre na vida do homem. E o pecado sendo exterminado da igreja de Cristo, não existem mais os efeitos. Por isso, queridos, quando você foi atraído até Cristo, quando você recebeu Cristo, foi escolhido por Cristo, e você creu com seu coração, e confessou com a sua boca, e recebeu o perdão dos pecados, o pecado que causava separação entre ti e Deus, o pecado que era o agente causador de todos os males na humanidade, você foi plenamente perdoado, absolvido, restaurado, curado na sua vida em nome de Jesus. Foi isso que Cristo fez ali. Jesus vira para os escribas e fala: qual a diferença entre eu dizer que os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Jesus estava apresentando o antídoto, o remédio, porque ele é o próprio antídoto para o agente causador de todos os males na vida do homem. Por isso nós não podemos aceitar condenação sobre nós. Nós não podemos aceitar enfermidade sobre nós. Nós não podemos aceitar tudo aquilo que é destrutivo sobre nós. Por quê? Porque nós fomos plenamente restaurados para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso Deus, um Deus grande, grande e poderoso, para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Que Deus possa te abençoar com essa palavra, querido. Que você clame por essa graça, por esse favor. Chore e fala: Senhor, me revela mais essa graça. Eu quero viver essa graça, eu quero aplicar essa graça, eu quero externar essa graça. Porque a graça de Cristo, a graça tem nome, a graça é o próprio Cristo. É através dessa graça que você vai crescer gradativamente, progressivamente, em tudo, absolutamente tudo que você for fazer. A graça do Pai, ela te habilita a estar na posição do favor pleno dEle. Em nome de Jesus, receba graça, receba, seja abraçado, seja afagado por ela em nome de Jesus. Graça é favor imerecido. Aleluias. Gostaria que você cantasse louvor conosco. Grande, grande, grande é o Senhor dos Exércitos, grande em perdoar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Obrigado, Senhor, por essa graça. E agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, muito digno de louvor. na cidade do nosso Deus, seu santo Obrigado, Jesus. monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós O temos Senhor, você tem as a vitórias. vitória. É Ele que nos ajuda contra os nossos Que inimigos. nos ajuda contra Ainda que eles o venham por um inimigo. caminho, por 7 caminhos, eles fugirão da nossa presença. Por isso diante da Nós nos prostramos diante de Ti, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, Príncipe da paz. queremos Exaltamos o Teu nome, Senhor, descer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Enquanto isso, querido, eu gostaria de estar te convidando a separar as suas ofertas, os seus dízimos. Quem entende que é graça, que tem revelação da graça, entende que o Senhor, Ele é aquele que nos dá todas as coisas, porque tudo vem dEle, tudo provém dEle. As nossas vidas que pertencem a Ele, e aquilo que nos diz respeito, que também pertence a Ele, inclusive o teu trabalho, a qual o Senhor te deu saúde, nos deu saúde para adquirirmos recursos para o nosso sustento. Isso nos leva, queridos, a entender que o nosso trabalho, o nosso salário, o nosso dinheiro também é do Senhor. A obra do Senhor, ela foi plena, foi completa, através dessa graça que nós aprendemos, ministramos nessa noite. Então, eu quero te convidar a separar. Se é uma forma de louvarmos e adorarmos a Deus, também é através das finanças. É entender que o mesmo Deus que supriu hoje é aquele que vai suprir amanhã. Que o mesmo Deus que te abençoou hoje é o mesmo Deus que irá continuar te abençoando e trazer o suprimento para a tua casa, para a tua vida. Com base nessa graça, querido, nós não devolvemos o nosso dízimo ou ofertamos mais com base na lei do merecimento, na lei condicionada, que era condicionada à lei. Hoje nós ofertamos, nós devolvemos aquilo que é do Senhor, o dízimo, porque também nós não damos o dízimo, nós apenas devolvemos aquilo que é dele, porque enquanto nós devolvemos,
é como se Ele está nos dando. Então separe o seu dízimo, a sua oferta. Você pode fazer a sua transferência pelo Pix, ou através de uma conta bancária. Queridos, essa questão de finanças, ela é totalmente espiritual. Quando nós nos tornamos pessoas desprendidas de finanças, isso prova de que nós tivemos plenamente a revelação da graça, porque o favor de Deus é uma fonte inesgotável sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe as suas ofertas, os seus dízimos, que o Senhor venha te suprir dia após dia. Que você possa viver o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Porque é isso que Ele tem para você. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Em nome de Jesus. Aleluias. Oh Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluias. Que Deus te abençoe.